O Forbes CMO recebe nesta edição Renata Vieira, desde setembro de 2022, VP de Marketing da Rect, empresa britânica dona de marcas como Veja, SBP, Lufital e outras. Antes, Renata atuou por quase 10 anos na Mondelez, passando por várias categorias, de gomas de mascar a chocolates. Foi por lá também que ela teve uma de suas experiências globais, quando assumiu a marca Oreo. A executiva falou sobre tecnologia, inovação, formação de equipes e os novos desafios do vice-presidente de marketing. Sempre foi muito sobre performance. Quero um produto, um limpa-vidro, que eu vou passar no vidro e ele vai limpar, ele não vai deixar embaçado e o vidro tá lá, tá perfeito. E aí a gente começou a entrar um pouco mais a fundo e, na verdade, viu que a relação do brasileiro com a categoria, ela é muito emocional de limpeza. Hoje eu recebo a Renata Vieira, ela é CMO da Rect aqui no Brasil. Mais do que uma CMO da Rect no Brasil, a Renata já entrou na nossa lista de melhores CMOs, então esteve na capa da Forbes. Muito obrigado por estar aqui. Ai, um prazer. Tô super feliz. Acho que vai ser um bate-papo muito legal. Tenho um carinho enorme por você e pela Forbes. Então, obrigada pelo convite. Eu diria que eu tô entrevistando uma amiga aqui. Rê, a gente vai falar sobre vários assuntos, mas para além da cadeira hoje, eu queria ouvir um pouco sobre um resumo da tua trajetória. Acho que tem movimentos na tua carreira que são bem interessantes. Quando você passa por empresas de bens de consumo, depois vai para uma marca que é uma marca global, retorna numa cadeira de vice-presidência de marketing. Faz um resumo pra gente do que é essa carreira até aqui. Legal. Bom, vamos lá. Acho que antes de tudo, sou mãe da Isa e do Gabi, né? Então, acho que é sempre legal a gente começar falando um pouco quem somos nós. Então, eu sou a Renata. Tenho 2 filhos que são minha paixão. E muito do que eu faço também tem eles envolvidos aí no dia a dia. Comecei a trabalhar super cedo, Pacete, acho que a gente falou disso já, assim, sempre tive um incentivo dentro de casa. Eu brinco que eu sou privilegiada, não só por ter tido acesso a estudo, mas por ter crescido num ambiente de mulheres super fortes. Então, a minha mãe é matemática, formada em matemática, doutora... Não sabia disso, matemática. Doutora em matemática. Tá há 50 anos na PUC, na área de exatas, ela se aposentou pelo Banco do Brasil. Então, eu cresci já num ambiente que o meu pai era muito mais presente no dia a dia, dentro de casa, de buscar na escola. E a minha mãe sempre foi aquela fortaleza e uma inspiração. E eu olhava para ela e falava, eu vou persistir. E para minha mãe, acho que o que mais me marca, que depois até trazendo para a vida pessoal, ela falava, filha, você tem que conquistar a sua independência financeira para você ter liberdade de escolha. Eu nunca vou esquecer disso, porque eu me divorciei e no momento que eu me divorciei, eu só consegui mover porque eu tinha a minha independência e a minha liberdade financeira. Então, assim, construir a minha carreira, ir atrás daquilo que eu acreditava, entender que eu era capaz, eu cresci dentro desse ambiente. Então, isso... E é legal, eu gosto de falar disso, porque muitas vezes as pessoas falam da nossa batalha, da nossa luta. Eu falo, puxa, eu sinto isso, mas não foi uma coisa que eu vivi, porque eu tive um incentivo muito grande dentro de casa. Então, eu sempre fui muito segura. Qual que era o olhar da tua mãe, e ainda qual é o olhar da tua mãe em relação ao marketing? Sendo uma matemática acadêmica, por um lado, para ela o que é o marketing? Ela consome, né? Então pensa, e aí voltando um pouco na carreira, e daí eu conto, como eu comecei em bens de consumo, e eu tô há 24 anos em bens de consumo, em alimentos, em snacks, eu fiquei 22. Então, eu sempre trabalhei com marcas. Eu comecei na Elma Chips, que não era nem PepsiCo ainda. Depois de lá, eu fui para Hershey's. A Hershey's estava vindo para o Brasil para entrar no mercado de chocolate. Foi uma experiência muito legal. Fiz a joint venture com a Bauducco no meio do caminho. Depois eu fui para Mondelez. Fiquei lá quase 10 anos, e agora eu tô na Rect. Então, eu sempre passei por marcas que a minha família e que a minha mãe
eram consumidores. Eram marcas do dia a dia, era muito mais fácil. Do desenvolvimento de uma campanha, que participavam de um teste de experimentar um produto e uma inovação que eu levava para casa. Assim como os meus filhos, eles entendem plenamente. A pandemia foi muito legal, porque eles estavam, né, no dia a dia ali participando e trabalhando, acompanhando. Mas assim, os meus filhos desde sempre me vêm degustar produto, aprovar campanha, falar de estratégia, falar de plano de inovação. Então, no final, e assim, matemática a gente usa muito, né, Pacete, assim. Uma dúvida aqui, eu sempre gosto de perguntar isso para os CMOs, a Tati esteve aqui num dos episódios da Natura, falando sobre o marketing visto também como ciência. O Tracanella do Itaú fala muito isso numa entrevista que ele me deu, ele falou muito sobre isso. A gente, às vezes, de forma leiga, para quem tá fora, o marketing às vezes é uma coisa lúdica, só campanha, só comunicação, quando na verdade ele é o centro, é um coração de negócios ali, tem muita ciência, né? Nossa, eu adorei que você me perguntou isso, porque semana passada eu estive num fórum que eles estavam falando do papel do profissional de growth e o papel do profissional de marketing. Eu falei, gente, desde quando marketing não é growth? Desde quando? Eu cresci numa escola, na época que eu era estagiária na PepsiCo, você é responsável por uma marca e por uma categoria, você faz gestão de P&L de ponta a ponta. Resultado de negócio, entregar EBITDA, fazer gestão de rentabilidade, de margem, gestão de portfólio. Então, assim, para mim hoje eu não entendo essa conversa de separar marketing de growth. E ao mesmo tempo... Em outras palavras, marketing sempre foi sobre growth, sempre foi sobre crescimento. Sobre growth. Por quê? Porque a gente é gerador de demanda. Gerador de demanda, eu tenho que entender tendência, eu tenho que entender estratégia, eu tenho que entender globalmente para onde a companhia está indo, eu tenho que entender quais são os white spaces e avenidas de crescimento. A gente coloca essa estratégia para dentro de casa, claro que com suporte depois de todas as áreas, né? Mas eu não consigo separar essa conversa, para mim não faz o menor sentido, né? Separar growth de marketing. Tem um outro aspecto da tua trajetória, você estava narrando, a gente vai chegar depois ainda em Oreo, mas você trabalhou em empresas que tinham um motor de varejo ali muito forte. É esse pensamento, assim, de gôndola, de janelas muito apertadas, de uma disputa ali. O que é essa escola? Ela ainda tá no seu dia a dia. O que é essa escola que talvez em outros segmentos, outras indústrias a gente não tenha nessa proporção, mas essa escola do varejo, sabe? O pulso do consumidor ali, no supermercado, aquela disputa que vai para além da campanha. Total, e o processo de decisão no final acontece no ponto de venda, é muito diferente do comportamento online, né? Então, quando a gente, assim, eu venho, de fato, se a gente olhar para a PepsiCo, que eu fiquei lá quase 7 anos, o modelo de distribuição até hoje é venda direta. Então você tem ali as vanzinhas que elas param, elas visitam 30, 40 lojas por dia, não sei o número exato agora, olham a gôndola, fazem abastecimento, né, mede ali produtividade, performance. E você tem KPIs de estar em primeira posição, estar bem posicionado, porque dos consumidores que entram na loja, vou te dar um número que você vai cair para trás. Só 5% dos consumidores que entram na loja vai, por exemplo, numa gôndola de chocolate. E aí, quando você olha o C, que chegou na gôndola e de fato viu, escaneou, com a intenção de ir, né? Às vezes não é categoria de destino. Às vezes você acaba passando ali. Exato, não é categoria de destino, é impulso. Então, por que um checkout de loja ele é tão importante? Porque eu não fui na loja as indulgências estão ali, né? Eventualmente um chocolate ou uma bala, um chiclete, né? Eu fui para comprar o arroz, para comprar o óleo. Você tem várias outras prioridades ali. Sem dúvida. E olha que interessante, eu me lembro também quando eu estava na Mondelez, a gente trabalhou num projeto de turnaround da marca Trident, porque a categoria de gomas de mascar, desde que lançou o iPhone, você tem um gráfico que é consumo de gomas, lançamento do iPhone, ele é inversamente proporcional. Aí você vai me falar, mas qual é a relação? Olha que loucura. Mascar chiclete sempre foi uma distração para te ajudar com o tédio, para te ajudar com o ócio. E aí chega o celular, que você passa a ter a sua distração na palma da sua mão. E o maior consumo, a maior compra acontecia no checkout das lojas. Qual o comportamento de um consumidor hoje no checkout? Celular. Você nem olha. Você tá aqui, aí chegou na hora de pagar, você passou seu são cartão. 2 fatores aqui.
Você nem olha praticamente para atendente que tá ali, você passou seu cartão, você continua e você foi embora. E isso, eu tô falando, Pacete, já, sei lá, 7, 8 anos atrás. A gente falou, cara, como é que eu vou então impactar esse consumidor? A gente começou lá atrás a mandar push. O consumidor tava na fila, esperando para chegar o momento do pagamento, a gente mandava um push. Lembrou de pegar o seu Trident hoje? Então, assim, a gente tem que estar muito acompanhando todos os movimentos, tendência. Depois a gente pode falar um pouco da... Deixa eu abrir um parênteses nessa parte. Esse exemplo é muito legal. Obviamente que isso você foi mapeado depois, né? Depois do efeito. Mas hoje, quando a gente fala de tendências e com tanta transformação, a gente tá falando de AI generativa, transformação no foco dos consumidores, existe uma forma, eu não digo de prever esse tipo de coisa, porque não é assim, mas quais são os recursos que o marketing tem hoje para conseguir mapear? Então, olha, Pacete, talvez assim como o iPhone teve um impacto direto no segmento de gomas, por exemplo, AI generativa vai ter em tal segmento, ou a relação que a pessoa tem hoje com a casa e o celular. Quais são essas ferramentas? Eu, assim, acho que o maior aliado que o time de marketing pode ter é o time de Consumer Insights. E aí, Pacete, eu traria talvez 2 pontos que eu acho que são muito relevantes. O primeiro, entendimento completo da jornada do seu consumidor. O que esse cara faz do momento que ele acorda ao momento que ele vai dormir, como é, né, o comportamento dele ao longo do dia, o atitudinal, que eventualmente vai te ajudar a definir quais são as ferramentas de mídia para você impactar esse consumidor, mas ao mesmo tempo do ponto de vista de consumo. E o outro, que é uma metodologia muito legal, que a gente chama de Jobs to be Done, que é quais são as dores que esses consumidores têm e que são dores, às vezes, invisíveis e que se você vai lá e você consegue sanar essa dor, você entrega um produto que vai trazer uma incrementalidade muito grande. Conseguir descobrir isso aqui é milhões de dólares aqui, né? E aí você precisa estar, de fato, com esse olhar muito atento. Claro que a gente também hoje usa muito dado, muita informação. Então, vou trazer um exemplo agora. A gente passou por uma temporada com SBP, que é a nossa, né, marca que luta contra a dengue no Brasil. E a gente teve picos muito altos esse ano, mais de 1,5 milhão de casos. Poxa, a gente acionar os nossos parceiros e entender o que esses consumidores estão buscando, quais são as maiores preocupações que eles têm, como eu, como marca, entendendo o meu propósito, consigo trazer informação que aporta valor para esse consumidor. Eu vou usar dado e eu vou usar informação. Agora, é diferente quando eu penso num conceito de inovação. Qual a rotina de limpeza da casa do brasileiro hoje? Como é que ele limpa? Qual é a relação dele com a faxina? Poxa, às vezes ele está usando 3 produtos para tentar chegar numa finalidade única. Por que eu não faço um 3 em 1? A gente lançou um produto super legal com Veja há pouco, que é o Power Fusion, que a gente viu um comportamento do brasileiro, que você deve acompanhar, das misturinhas, né? Que cada um acha que tem a sua fórmula mágica. Eu coloco um pouquinho de removedor, um pouquinho de desinfetante, um pouquinho de... Exato. Eu coloco o bicarbonato, eu misturo com o vinagre, eu misturo com o limão e eu vou ter um produto que vai tirar uma acidez ou que vai melhorar o brilho. A gente foi entender a fundo qual era esse comportamento. E aí, como marca, qual é o nosso papel? Facilitar a vida desse consumidor. Então, a gente entregou um produto pronto que já junta tudo isso. Isso é um caso específico no Brasil? Acaba virando um case? Que a gente lançou em Mas, Veja. por exemplo, isso não tem talvez em outros mercados. A ideia é você pegar a partir de um comportamento ali de misturar... Exato. E lançar um produto. Aqui tem... Você já entrou falando um pouquinho de Rect, daqui a pouco a gente faz uma introdução de Rect, mas vamos seguir o flow da conversa. Você mencionou aqui desenvolvimento de produto. Aqui você já juntou indústria, pesquisa. Fala sobre isso. Me apaixona essa expansão do marketing. Você tem o Consumer Insights, você tem o conhecimento, mas para você lançar um produto, você precisa envolver muita gente dentro de uma companhia. Muita. As grandes companhias têm processos estruturados. Assim, o mais conhecido chama Stage Gate, que é esse processo que você vai... Cada etapa você vai passando por validação e você vai avançando estágios, até chegar no momento de lançamento. Então, normalmente é um processo que tem 5 etapas, que você começa do ideation, é a ideia. Eu tenho uma ideia, vou começar a explorar aquela ideia.
pode partir do marketing, mas pode partir de vários lugares. Qualquer lugar, pode partir de qualquer lugar. Então eu tenho uma ideia, e aí você vai avançando para entender qual é o feasibility daquela ideia, depois recursos, o tamanho, o potencial, até chegar num momento que você fala, eu estou pronto para lançar. Normalmente na indústria de consumo, esse processo, né, de ponta a ponta, ele leva de 12 a 18 meses. Tá? É uma indústria até que rápida, se comparado com outras. Dá para fazer num tempo mais curto? Dá, claro. Depende do tamanho do desenvolvimento, de tecnologia. Se eu preciso, às vezes, de uma linha nova, de uma tecnologia nova, e o processo pode levar um pouco mais. Existe muita fricção interna em relação a isso? Eu não vou usar a palavra... às vezes você o marketing lidando com finanças, lidando com logística. Nesse processo que você narrou, tem uma necessidade de ter uma diplomacia ali corporativa? Tem, mas eu diria que assim, os times trabalham como time de projetos. E aí dentro do time de projetos você vai ter alguém de demanda, alguém de supply, alguém com um olhar de manufatura, uma pessoa de insights. Então, eu acho que a tendência é a companhia trabalha a favor da inovação, porque a inovação, vou te dar um número interessante, até eu fiz um artigo outro dia sobre isso. Se você pega, na média, na indústria de consumo, uma marca que vai crescer 10% ao ano, o saudável seria que a inovação representasse algo em torno de 3% desses 10% do crescimento. Para que isso aconteça, você tem que ter um pipeline, certo? Eu tenho que trabalhar hoje, eu já tenho que estar com, teoricamente, o meu pipe dos próximos 3 anos ali alimentado, porque eu tenho um ciclo que leva de 12 a 18. Então, a gente está sempre trabalhando para frente. É engraçado, assim, para mim hoje, eu já tô em 25, 26. O 24, claro que eu entrego o mês, entrego o PNL, eu sou cobrada pelo resultado de curto prazo, mas eu tenho vendas muito como um aliado. Então eu pego o Negrão, que é o VP de vendas, meu par na Rect, falo, Negrão, cara, vamos lá, foco para entregar os próximos 3 meses e a gente tá junto, mas porque 3 meses são ferramentas mais comerciais. E eu, enquanto isso, eu tô olhando lá para os 18, 24, 36 e tô apontando o futuro. Então, assim, não dá, as áreas não trabalham de forma isolada. No final do dia, tá todo mundo ali trabalhando junto para entregar o crescimento do ponto negócio. aqui é que rapidez é determinante, né? Em vários aspectos. E você perguntou sobre essa dinâmica do varejo, né? Assim, o Brasil, isso é uma característica que é difícil pros gringos entenderem. Porque se você pegar Estados Unidos ou México, cara, se você tiver no Walmart, na Amazon, você cobre 80% do consumo do país. Aqui, Pacete, se a gente olhar o universo do pequeno varejo, para você estar presente, e cada ponto de distribuição é quase equivalente a um ponto de penetração. Então, assim, tem que estar distribuído, porque se você não está lá, o consumidor não te leva. E a gente está falando de Brasil aqui, olha a complexidade. Olha o tamanho do universo, a gente está falando Nielsen, mais ou menos 800 mil PDVs espalhados no Brasil. Para você chegar, e aí você tem toda a quebra, o que é um canal independente, o que é uma farmácia, o que é uma padaria, o que é um checkout, um bar, até chegar numa loja de cash and carry, que é o que hoje é o canal de maior crescimento, né? São as grandes cadeias mais voltadas para preço. A gente tem que adaptar a estratégia, não só olhando o consumidor, mas olhando o shopper. Porque o consumidor que entra numa loja mais premium, de varejo, ele está disposto a um sortimento talvez melhor, a pagar um pouco mais. Mas a maior parte hoje da população brasileira faz compra onde? No cash and carry. O que ele está buscando? Preço, menor sortimento, embalagens econômicas. E aí, como é que você faz? Todas as companhias que eu passei, marcas líderes que jogam no premium. A gente está, assim, toda a indústria está sofrendo muito com o fenômeno das marcas locais, que aí começam a entrar no cash, jogam valor de categoria para baixo e você tem que justificar as suas marcas ter um price, né, um preço premium 50%, 70% acima. Aí volta de novo para a gente, qual é o nosso trabalho? Construir valor. Como eu faço esse consumidor pagar 70% a mais em Veja versus uma marca de preço? Ou seja, o aspecto logístico aqui, ele determina o teu resultado diretamente e ele determina até um ajuste de... Eu volto para o marketing, para a comunicação, para reforçar o meu valor, para justificar o preço que eu estou cobrando ali de uma marca premium em relação a outras. Construo inovação, que é o que vai me trazer
reputação, qualidade de marca, percepção de valor e que eu posso cobrar mais, e vou mantendo o que a gente chama dos produtos ali volumétricos que me ajudam a pagar a conta. Então, toda essa estratégia de portfólio em qualquer indústria, não importa se está em alimento, agora que eu estou em saúde, em higiene, a dinâmica ela é a mesma de consumo. É muito competitivo. Tem uma camada aqui que eu não sei se torna essa conversa mais complexa. Talvez torna, porque eu adicionaria aqui o last mile, talvez os mercados que surgiram dentro dos apps. Eu adicionaria aqui um Mercado Livre, por exemplo, que tem, onde muitas marcas têm lojas próprias ali, que se tornou um canal importante. Todas essas outras variáveis complicam um pouco mais essa conversa? Complicou muito, e se você perguntar, eu acho que hoje essa é uma das grandes dores da indústria de consumo, que a gente está entendendo ainda como vai se configurar. O que eu quero dizer com isso? O e-commerce para consumo, ele de fato decolou na pandemia. Quando as pessoas não podiam... É muito claro essa virada, né? Muito claro. E você lembra que eu passei a primeira Páscoa. A gente estava com todos os ovos distribuídos no Brasil inteiro. Chegou a pandemia, lojas fechadas. A gente teve que fazer uma operação de guerra, literalmente, para conseguir fazer esses ovos chegarem na casa dos consumidores. E a gente fez parceria com Last Mile, com os parceiros de varejo. E aí a pandemia desenvolveu esse novo hábito da compra online. Nisso, para não perder o pace de crescimento, o e-commerce ele foi crescendo apartado do business. Então você tem o que a gente chama de canais tradicionais, andando no modelo junto com o negócio e dando mais autonomia para e-commerce. A partir do momento que e-commerce começa a ganhar relevância, e agora é o que está acontecendo, começa a representar 10%, começa a representar 15% do negócio, não dá mais para estar desassociado do negócio. Então hoje eu acho que a gente vem buscando benchmarks e entendendo qual a melhor forma de integrar e-commerce no modelo operacional das organizações. É interessante porque ali é uma outra briga, né? Eu, recentemente, produto de limpeza, eu sempre comprei no supermercado mesmo, ali na listinha do quinzenal ou mensal. Eu passei a comprar, em alguns momentos eu compro no aplicativo. O last mile que a gente chama aqui é o iFood, o Rappi, e é totalmente diferente na decisão. Por mais que eu vá procurar um produto, a dinâmica, a lógica de olhar ali, às vezes a oferta de um outro produto concorrente. Total. É um outro campo de batalha ali, Outro né? campo. E mesmo até porque quando você está comprando online, o comportamento você quer ir rápido, você quer resolver o problema. Exatamente. Quando você está na loja, você fica olhando a gôndola, você lê um rótulo, você abre na nossa categoria em especial, você pega produto perfumados, elas abrem, né? Os consumidores abrem o rótulo, a embalagem, eles cheiram o produto, ele escolhe pela fragrância. Quando você está num comportamento online, eu coloquei lá, veja perfumado. O que me aparecer em primeira posição, vou dar uma olhada no preço, eu quero resolver rápido, o que tiver em oferta eu vou e eu resolvo, né? Então, e a gente tem que entender e conhecer esse comportamento e essa dinâmica para daí desenhar as nossas estratégias. E eu venho puxando muito o Pacete, eu já tinha esse mindset lá atrás, mas eu puxo muito o meu time de marketing que ainda tinha um pouco essa rixa de marketing, olhar para e-commerce e achar que e-commerce estava levando investimento Em muitas de marketing. companhias isso acabou acontecendo, muitas. né? E eu falo pro meu time, pessoal, vocês deviam estar lá batendo na porta, eu vou lançar um produto novo, eu quero o time de e-commerce aqui, porque eu quero hoje sentar com um parceiro estratégico e eu quero desenhar um plano de lançamento para ir all in. E aí eu integro o on com o off. Então, eu acho que ainda é uma jornada, tá? Que vem amadurecendo. Eu me lembro, o Walmart, quando estava no Brasil, o próprio Walmart tinha uma divisão muito clara entre o que era o que era o e-commerce, o que era a loja física. E para a indústria era muito difícil, porque você sentava para negociar com loja física e depois o preço que você estava na loja física não estava alinhado. De fato, era uma disputa ali, né? Era uma concorrência. Ué, tem um outro aspecto aqui, e você sempre falou muito sobre isso, que é uma mudança sobre essa categoria de limpeza. Aqui você tem várias categorias, né? Tem saúde também, mas uma categoria que ela sempre foi muito, talvez, comoditizada e muito transacional. E nos últimos tempos ela vem mudando. Uma categoria que pode ser mais leve, que ela pode ser fun, né? Que ela pode estar associada com uma coisa divertida. Comprar produto de limpeza pode ser legal. Sim. O que está acontecendo em relação a essa mudança da categoria como um todo? Legal. Acho que a pandemia acentuou um pouco, porque
uma das grandes tendências foi a casa passou a ter um papel diferente. Antes a casa era, eu acordo de manhã, eu passo o dia inteiro fora, eu volto, é um lugar onde eu tenho ali o meu lar, o meu aconchego, o meu descanso e eu recomeço no dia seguinte. E a pandemia mostrou que no final o lar, hoje ele pode ter um papel, ele tem múltiplos papéis, né? Eu faço a minha yoga e eu tenho o meu momento de bem-estar, eu recebo as pessoas dentro de casa, eu tô mais disposto a cozinhar e fazer esse welcome, trazer as pessoas lá dentro, virou o escritório. Com isso, né, as pessoas passaram a ter mais tempo dentro de casa. E acho que junto vem também um pouco desse olhar de... Vamos comparar chocolate com produto de limpeza. Chocolate é super emocional, né? A categoria de limpeza sempre foi muito sobre performance. Quero um produto, um limpa-vidro, que eu vou passar no vidro e ele vai limpar, ele não vai deixar embaçado e o vidro tá lá, tá perfeito. E aí a gente começou a entrar um pouco mais a fundo e, na verdade, viu que a relação do brasileiro com a categoria, ela é muito emocional de limpeza. O brasileiro tem a playlist da faxina, ele tem a rotina dele da faxina, tem os dias que ele se prepara para isso, junta a família, tem os acessórios, cada um produz a sua misturinha e quer mostrar para o vizinho que a misturinha é mais eficiente. Faxina é assunto. Total, tem, né? Você entra, tem comunidades para falar sobre isso. E a gente falou, cara, a gente tá perdendo algo aí muito legal, de poder dialogar, de poder trocar, né? De entender quais são essas dores. E eu mesmo na Rect, desde que eu cheguei lá, o briefing que eu passei, né, pro time, pra gente ajudar a transformar e evoluir essa indústria foi como é que a gente olha para essa categoria como entretenimento. E aí a sua lupa, o ângulo, ele vira completamente. Não é só sobre performance, é sobre fragrância, sobre cheiro. Você vai entendendo os atributos, assim, o maior driver de compra, depois o básico ele tem que te entregar, mas é sobre o cheiro. Cara, o cheiro pode te levar para lugares, collabs com outras marcas. É um elemento tão nobre, né? Memória afetiva. A gente tem uma fragrância no Veja. Veja esse ano completa 55 anos. Maior orgulho, uma marca brasileira. A fragrância chama Amanda. A pessoa que desenvolveu, o técnico, o perfumista que desenvolveu essa fragrância, ele tá lá, ele tá vivo até hoje, tem história. Como ele chegou nisso? Então, olha o storytelling, né, que você consegue trazer por trás. Então, é a mudança de olhar. Eu diria que são essas sutilezas que a gente começa a... Uma curiosidade aqui sobre os teus vários públicos. A gente tá na Forbes, a Forbes tem um recorte para olhar para marcas de luxo, marca premium também. Quando a gente olha para produtos de limpeza, você já tá você tem categorias premium, né? Mas, por exemplo, Veja, qual é o perfil do público que compra Veja? É claro, tem um perfil que tá muito mais massificado, mas tá em todos os lares, tá em todos os perfis. Eu tenho muita essa curiosidade. Tenho muita essa curiosidade. 70% dos lares brasileiros. Assim, o que é muito legal, né? Na evolução também do nosso papel aí de entendimento de marketing. Lá atrás, quando eu comecei, a gente segmentava público por gênero, né? Era homem e mulher, por faixa etária, por idade, por classe social, ABC, e por região, tá? No Nordeste. Hoje, como a gente segmenta? A gente fala de famílias com filhos, de lares independentes. Hoje é completamente pelo atitudinal. Então, se você me perguntar quem é o consumidor de Veja, é o consumidor, a gente brinca que ele busca minimum touch, maximum experience. Ele quer, com um produto, ter uma baita de uma eficácia, super fácil de usar, ele consegue usar para resolver tudo. Então, é muito sobre você voltar e entender qual é a essência e no final do dia você tá ali para ajudar e suportar aquele consumidor nas dores que ele tem. Mas é muito menos hoje sobre o demográfico e muito mais sobre o atitudinal. Eu me identifico muito com essa categoria, porque eu tenho 2 cães, né, moro em apartamento. Todo dia, em 2 momentos do dia, tem uma faxina ali, uma mini e uma faxina, mas tem. Então, produto de limpeza é ostentação para mim, assim, e de fato... o que você falou faz muito sentido, né? Quando eu tava comprando ali no app, é isso, eu preciso logo, e quando eu tô no mercado, eu experimento, abro. E você concorda que a rotina a interação com a categoria de limpeza para quem tem pet é completamente diferente para quem não tem. Completamente Pensa alguém diferente. que mora sozinho.
né, que usa a casa mais transacional versus alguém que tem 2 pets em Exatamente. casa. Até em relação ao tipo de produto que agride, que não agride. É muito legal. Ô Rê, falamos um pouquinho da tua trajetória, falamos um pouquinho do universo hoje de Rect. E para terminar, eu queria puxar um pouco mais agora para essa cadeira de CMO, essa vice-presidente de marketing que você já deixou claro aqui, que tem muita ciência, que quer olhar negócio, distribuição. Para onde ela caminha? A gente já, antes do papo aqui, a gente estava falando sobre AI generativa, várias tecnologias, vocês lá experimentam também. Para onde a gente está caminhando? A gente está caminhando para disciplinas, para profissionais que vão estar cada vez mais técnicos, com olhares mais para tecnologia, ou não, ou eu preciso retomar olhar para a pessoa. Como que você vê o médio e longo prazo aqui da tua própria posição como CMO? Sim, acho que é o equilíbrio, né? Como a gente usa as melhores ferramentas que tem para tomada de decisão e para produtividade no negócio, mas ao mesmo tempo, assim, a humanização, isso que a gente está falando de conectar com o humano, conectar com o consumidor, entender quais são essas dores. Nenhuma máquina vai poder substituir, fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Ao mesmo tempo, a gente tem que, assim, acho que o profissional de marketing, ele é um profissional que eu falo que tem que juntar 2 habilidades. Você tem que ter o olhar estratégico, porque a gente falou aqui, a gente tem que definir, a gente desenha os próximos 3, 5, 10 anos das marcas e da organização. Ao mesmo tempo que eu tenho que ter uma habilidade de rodar um negócio, de entregar um negócio. E entregar o negócio, eu tenho que estar perto de supply para entender o que está acontecendo na planta e se a gente vai entregar toda a demanda que a gente tem esse mês. Eu tenho que estar muito perto de vendas e da área comercial. A gente acabou de falar como é importante essa interação com o varejo, com o shopper, de entender essa dinâmica de canal. Para onde está indo o futuro? As lojas de cash and carry vão continuar crescendo, a gente tem lojas de bairro, ou a gente tem uma tendência do e-commerce de talvez já chegou na maturidade ou ainda tem espaço maior de crescimento. Se eu não conecto isso com o futuro da organização e eu preciso setar um pipeline que tem que estar pronto para os próximos 18 e 36 meses, como é que eu entrego essa equação? E o marqueteiro, ele tem que ter a visão de ponta a ponta. Então, para mim, não existe isso de e-commerce de um lado, performance do outro, time de marketing. O marqueteiro, ele tem que ter a visão do seu PNL de ponta a ponta, entendimento da sua categoria e da sua marca de ponta a ponta e trazer os times todos para trabalhar em colaboração e a favor. Basicamente, a gente falou aqui só de estratégia, né? Muito, muito interessante. Para terminar, como você se enxerga nos próximos anos aí, do ponto de vista de carreira, como executiva, uma projeção que você tem desenhado aí? Não vou perder, né, a piada do momento que as mulheres sim podem ser CEOs, né? E essa é a minha trajetória, tô trabalhando para isso. Acho que eu entendo que talvez um pouco mais lá atrás, os financeiros acabavam fazendo um sprint maior para pegar a cadeira. E hoje em dia eu vejo um movimento muito grande, como a gente falou agora, a estratégia e a execução estão no centro e eu acredito muito que a visão de um CEO com background de marketing é bastante interessante para a organização. Então, estou trabalhando para isso. Gostei, hein? Já direta. Rê, muito obrigado pelo Obrigada a papo. você. Obrigado por trazer muito dessa perspectiva. A gente poderia ficar muito tempo aqui falando, acho que o exemplo que você deu, né? Eu fico até um pouco ansioso, assim, eu que não tô no meio, como que é desafiador, né? Você liderar equipes de uma máquina que tá ali, que precisa dar resultado, mas que tem que contribuir para mudar a categoria, tem que pensar em propósito. São muitos elementos ao mesmo tempo ali, é uma grande orquestra. Obrigado. Obrigada a você. Isso que me fascina, né? Porque não tem, o dinamismo é muito legal. Então, te agradeço. Muito bom. Logo, logo você volta aqui, hein? Combinado. Esse foi mais um episódio da série especial com CMOs. Eu conversei com a Renata Vieira da Rect. Muito obrigado pela presença. A gente se encontra no próximo episódio.